Faz uma nação ser próspera, ser rica? É um sistema estipulado, planejado por burocratas, ou é a produção individual de cada cidadão? Sou o professor Anselmo Neves e este é o episódio 2 da série Formando Mentes Livres, onde estarei ensinando aos senhores sobre um pensador muito importante para nós, que impactou o mundo e até hoje as ideias desse pensador são aplicadas. Eu estou falando de Adam Smith, que é considerado por muitos o pai do capitalismo moderno e também o pai do liberalismo econômico. No primeiro episódio, eu ensinei aos senhores e abordei a vida e o pensamento de Edmund Burke, o pai do conservadorismo moderno. E agora estarei ensinando sobre Adam Smith, até porque o pensamento de Burke e de Smith se conversam muito, e você vai notar isso nesta aula. Quem foi Adam Smith? Adam Smith foi um filósofo moral, podemos dizer assim. Ele analisava muito a natureza humana e a sua principal obra, que eu considero, é chamada A Riqueza das Nações, ou Uma Investigação sobre as Causas da Riqueza das Nações. Ele viveu ali no século XVIII, nasceu em 1723 na Escócia, era um escocês, e o que ele fez, o que ele escreveu, até hoje é levado em alta consideração por muitas pessoas e por muitos países. Então vamos um pouco aprender sobre a vida e o pensamento de Adam Smith. Como eu já indiquei aos senhores e já disse aos senhores, eu estou usando, nesta primeira fase da série Formando Mentes Livres, que visa a formação intelectual, a obra de Rodrigo Constantino, e nesta obra tem ali um tópico onde ele ensina, então, sobre Adam Smith, ok? Pensadores da Liberdade, autor Rodrigo Constantino. Eu vou estar ensinando aos senhores no capítulo onde Constantino faz uma síntese sobre Adam Smith, tá bom? Quem tem esta obra, pegue para acompanhar a aula. Quem não tem, siga a leitura que eu farei de alguns trechos para que possamos então entender melhor o pensamento de Adam Smith, o pai do liberalismo econômico. A gente ouve muito falar hoje, né? Liberalismo econômico, ser liberal na economia. Vamos dividir então o pensamento de Adam Smith em alguns pilares, é, em 4 pilares. Eu dividi para facilitar a aprendizagem. E o primeiro pilar eu vou mostrar aos senhores, que é o pilar que diz respeito ao texto que eu vou ler agora. Já vou falar qual é esse pilar, eu quero ler o texto primeiro. Então, se você tem o livro, você abre aí na página 47 deste livro, de Rodrigo Constantino. Eu vou ler um texto com os senhores. Acompanhe a leitura, por gentileza. Constantino fazendo aqui a sua interpretação. Ele diz assim: Smith defendia a ampla liberdade, pois, após suas análises empíricas da economia do homem, concluiu que este era o caminho mais adequado para a prosperidade de uma sociedade.
abre aspas para Smith. Pouco mais é necessário para levar um Estado da mais absoluta barbárie ao mais alto grau de opulência do que paz, poucos impostos e uma tolerável administração na justiça. Todo o resto é produzido pelo curso natural das coisas. E continua. Ele reforça a seguinte mensagem, então: a de que os indivíduos, no ambiente de liberdade, imersos em valores éticos, acabam produzindo o bem geral. A preocupação de Smith é com o resultado para a sociedade, sempre preservando a liberdade do indivíduo. Então, o primeiro pilar do pensamento de Adam Smith, que encontramos aqui, encontramos nas obras de Adam Smith, é o pilar da liberdade. Ele, assim como Edinburgh, tinha a liberdade como um bem muito caro ao ser humano. E quando ele ensina sobre a economia, ele também leva em consideração essa liberdade e fazendo então essa adaptação para a economia, a liberdade econômica, o liberalismo econômico, e ele traz a ideia então de que o cidadão produzindo individualmente aquilo que ele quer, buscando, obviamente, ter lucro naquela produção que ele tem, sem uma tutela, sem um sistema que traz normas e diretrizes e que busca, então, fazer um planejamento que engloba todos os cidadãos dentro de certos parâmetros e leis e normas. Quando o cidadão se vê livre disso, não existe esse tipo de sistema, ele consegue então produzir e aquele país ele recebe então os benefícios dessa produção com mais facilidade, porque a produção daquele cidadão individualmente se transforma também num bem comum. Então, ele usa um exemplo da mão invisível na sua obra, que o cidadão comum produzindo individualmente, ele nem percebe que aquilo que ele está fazendo, buscando um bem para ele, acaba se tornando um bem para toda a sociedade. Então ele chama de uma mão invisível. E isso é contrário a um sistema que é planejado, já arquitetado para a economia. Então, por isso, ele defende esta liberdade, inclusive na economia. Uma liberdade que não permite, segundo ele, ou que não deveria permitir, intervenções que buscam ajustar ou alguma coisa assim, que, segundo Smith, mais atrapalham do que ajudam. Então, o primeiro pilar do pensamento de Adam Smith é a liberdade. Ele era um defensor da liberdade, ele era um homem que tinha a liberdade como algo muito caro. Muito bem. Vamos para o segundo pilar. O segundo pilar do pensamento de Adam Smith, na página 55 da obra de Constantino, no capítulo onde trata de Adam Smith. Vamos lá para a página 55. Se tiver o livro, abra aí. Se não tiver, acompanhe a leitura, por favor. Na página 55, ele fala sobre a mão invisível, que eu acabei de dizer aos senhores, e ali no penúltimo parágrafo diz assim: cada indivíduo irá buscar aplicar da melhor forma possível seu capital, seu dinheiro, tendo como objetivo a própria satisfação. E ao direcionar seus esforços e capital para aquela indústria que produz o maior valor possível, ele pretende apenas gerar seu próprio ganho. Lembra que eu falei que o indivíduo, o cidadão, ele faz
individualmente, mas ele está buscando o próprio ganho. E nisso ele é guiado por uma mão invisível, que promove um resultado que não fazia parte da sua intenção. Sem querer, ele acaba produzindo esse resultado. Em suma, na busca por satisfazer os próprios interesses, o resultado acaba sendo benéfico para a maior parte dos indivíduos. Que reforça aquilo que eu disse: o cidadão faz algo para ele, individualmente, mas aquele produto ou aquele serviço que ele produz ali acaba se transformando num bem maior, num bem para toda a sociedade. Continua a leitura, então, na página 56, eu vou continuar, acompanha aí. Adam Smith reconheceu que nunca soube de algo tão bom produzido por aqueles que afetam as trocas em nome do bem geral. Admiráveis e fantásticas foram as inovações advindas do poder desta mão invisível. A criação de um simples, porém útil, lápis seguiu essa trajetória. Foi possível pelo labor de inúmeros indivíduos, cada um focado em uma determinada tarefa, para o próprio benefício. Não havia a priori um planejamento central a zelar por sua criação. O grafite, o aço, a borracha, as máquinas necessárias, tudo foi surgindo, sendo descoberto, desenvolvido por infinitos homens que apenas desejavam satisfazer as suas próprias demandas, sem noção de que um dia aquilo tudo levaria ao surgimento do lápis. Esse milagre, esse milagre humano está presente na esmagadora maioria das criações que tanto progresso trouxe para a humanidade. Essa lógica serve para criticar muitos tipos de intervenção do governo no comércio, como o protecionismo defendidos pelos mercantilistas da época. Se a produção doméstica pode ser tão barata quanto a estrangeira, então a regulação é inútil. Do contrário, ela será ineficiente. Todo pai de família compreende esta máxima de não tentar fazer em casa aquilo que custará mais do que comprar de fora. Por intermédio da mão invisível da economia, cada um irá investir na indústria na qual possa receber os melhores retornos, em que exista vantagem comparativa. Desta forma, o resultado geral tende a ser maior. A lógica serve para derrubar também os argumentos dos defensores de um planejamento centralizado que deposita numa suposta clarividência de poucos o destino da nação. Quando a mão visível do Estado destrói a mão invisível do livre mercado, o progresso acaba enterrado também. Então, Smith ele defendia e ele entendia que era melhor para um país que não houvesse um regramento, um sistema que tutelasse e que amarrasse as pessoas para empreender, para produzir, para trabalhar. E ele entendia então que essa produção individual de cada pessoa traria benefícios para o bem maior. Então, ele dá aqui o exemplo do lápis, mas também na obra que eu citei para o senhor da Riqueza das Nações, ele dá o exemplo da fábrica de alfinetes. A fábrica de alfinetes é muito interessante esse exemplo, não sei se você já conhece. Mas o que ele diz? Ele diz, olha, se, pensando em alfinetes, se o trabalhador, aquele que vai fazer, o operário, o trabalhador, os alfinetes, se cada um deles produzir o alfinete completo, no dia vão ser produzidos poucos alfinetes. Se cada um fizer todo o processo de fabricação de um alfinete sozinho. Vamos supor que estou eu e você na fábrica trabalhando. Eu vou fazer um alfinete inteiro, você vai fazer um alfinete inteiro, o outro vai fazer também. No final do dia, poucos alfinetes vão ser produzidos. E aí ele diz: olha, mas se nós fracionarmos isso, nós dividirmos o trabalho e cada trabalhador fizer uma parte
desse processo, no final do dia, muitos alfinetes serão produzidos. Então, ele traz então a ideia, além da produção individual, que se transforma num bem comum, mesmo sem aquele que está produzindo ter essa intenção, ele também traz a ideia da divisão do trabalho, e esse é o segundo pilar, a produção individual e a divisão do trabalho. Então, é a ideia de linha de produção, que cada trabalhador naquela linha de produção não faz o produto inteiro, ele faz uma parte daquele processo que vai, ao final, trazer o produto inteiro. Então, esse segundo pilar do pensamento de Adam Smith é a produção individual e a divisão do trabalho, que vai nos levar para o terceiro pilar, que também é importante, mas veja que até aqui, estas ideias de Adam Smith, se ficarmos até aqui, já trouxe uma grande revolução na indústria, na produção, no mercado. Ideias que não são ideias complexas, são até lógicas, mas que não existiam. E Adam Smith, então, traz estas ideias para naquela época que repercutem até hoje, tá bom? Então, o terceiro pilar que conversa, que se relaciona com também o segundo pilar, é o pilar da especialização. E por quê? Porque quando um trabalhador, dentro dessa ideia de linha de produção, de divisão do trabalho, fica fazendo uma parte daquele processo e faz aquilo todo dia e repete aquilo, ele se torna um especialista naquilo. Mão de obra especializada. Então, essa especialização que o trabalhador acaba tendo faz com que a produtividade, de uma forma geral, na economia, seja muito maior, porque produzindo ali individualmente já traz o bem comum. Dividindo o trabalho, a linha de produção produz mais. E quando o trabalhador se torna também especializado numa função, num tipo de serviço, isso tudo traz produtividade maior e traz também um desenvolvimento daquela economia, daquele país, com mão de obra especializada, com indústrias que são mais produtivas e, em decorrência disso, o país ele se torna então mais rico, mais próspero, e esse é um benefício para todos os cidadãos daquele país. Veja como é interessante isso. Estas ideias de Adam Smith foram aplicadas e hoje ninguém nem pensa em não fazer isso. Mas iniciou ali, com uma pessoa que escreveu sobre isso, então impactou a economia de uma forma muito grande, até os nossos dias, né? E o quarto pilar, então, na página 61 do livro de Constantino, vamos lá, estavam na 57, vamos para a página 61. Se você tem um livro, abra, se você não tem, siga aí a leitura, tá bom? Página 61 lá em cima, diz assim, Rodrigo Constantino: ambos, Smith e Burke, Adam Smith e Edmund Burke, entendiam, contudo, que esse milagre do livre mercado não ocorria num vácuo de valores morais. Ao contrário, somente numa sociedade que valoriza a ética, isso seria possível. Olha ele aqui, Smith conversando
As ideias de Smith conversando com as ideias de Edmund Burke. Adam Smith condenou os tiranos do bem, entre aspas, o bem, que para criar um mundo melhor, entre aspas, destruiu a liberdade individual. No entanto, ele não abraçou a ideia de que as virtudes individuais eram disponíveis para uma sociedade. Ao contrário, ele sabia que a empatia pelo próximo era um sentimento natural que devia ser alimentado pelos hábitos. O que Smith queria, no fundo, era um melhor resultado para todos, especialmente para os mais pobres. E isso seria possível pelo livre mercado. Aqui nós entendemos que todo esse arcabouço de ideias que ele trouxe nesses primeiros três pilares que eu mostrei a vocês: liberdade, produção individual, divisão de trabalhos, especialização. Eles diziam: olha, isso tudo é muito bom, isso funciona, mas precisa do ingrediente aqui, que sem ele isso aqui não vai funcionar. Qual era esse ingrediente? Ele diz: olha, só numa sociedade que tenha ética e, obviamente, moral são relacionáveis ali. Porque só numa sociedade assim isso vai funcionar, porque isso aqui tem muito a ver com ética profissional, ética entre as empresas, a moral, e tem muito a ver com o pensamento de Edmund Burke quando ele diz sobre prudência. Quem assistiu ao episódio 1 sabe disso. A prudência, o pensar antes de fazer, o planejamento, a organização e a busca pelo certo, né? Então, a moral e a ética é o quarto pilar do pensamento de Adam Smith. Ele entendia que somente funcionaria isso aqui da forma que deveria se a sociedade estivesse, então, se a ética e a moral estivesse permeando aquela sociedade, fundamentando toda essas ideias que trazem-nos ao liberalismo econômico. Muito bem. Esse é o pensamento de Adam Smith, de uma forma bem resumida, introduzindo você ao estudo. Então, Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, ele nos ensina que a produção individual e de um cidadão traz muito mais benefícios do que um sistema de um regramento. Ele ensina que a divisão do trabalho, ele é muito mais produtivo do que se cada pessoa fizer todo aquele produto. Isso leva a, a, os trabalhadores a terem uma especialização, isso cria a mão de obra especializada, e ele entende que todo esse aparato de ideias só funcionam se essa sociedade for uma sociedade bem educada, né, naqueles princípios e valores universais que se inclui a ética e a moral no relacionamento humano entre as pessoas, no relacionamento profissional e assim por diante. Esse é o pensamento de Adam Smith. E ele trouxe então um legado, ele deixou um legado para nós. Você pode perceber que hoje em dia nós temos muitas empresas inovadoras, muita inovação, startups, inovações tecnológicas, né? Empresas e cidadãos que empreendem e criam ali e desenvolvem e prosperam dentro dessas ideias de Adam Smith, aplicando estas ideias de Adam Smith. As próprias empresas, pequenas, médias, grandes, fazem isso, e os países que têm uma economia voltada e que entende que o liberalismo econômico é o que funciona para que aquele país se desenvolva e seja próspero e seja rico, realmente eles se tornam mais prósperos e mais ricos. O livre mercado, né? a liberdade dos cidadãos,
de trabalhar, empreender, abrir empresa, abrir um negócio, ter, enfim, né? E os países mais envolvidos do mundo, eles têm estas ideias de Adam Smith aplicadas. É, inclusive, ah, eu disse no início, o pai do capitalismo moderno, porque já existiu o capitalismo, mas estas ideias moldaram o capitalismo, alteraram ou complementaram a ideia que já havia de capitalismo, e então trouxe esse capitalismo moderno com o livre mercado, que é o que acontece com o comércio entre as nações e dentro dos países. E por isso que os países chamados de primeiro mundo são os mais ricos e mais prósperos, e por isso que aqueles que têm um sistema fechado, cheio de regras, e impostos e taxas atrapalham o crescimento do país, o crescimento dos cidadãos, e é óbvio, quando o cidadão não prospera, não consegue ter liberdade para fazer aquilo que ele deseja, o país inteiro também não prospera. Por isso que os países subdesenvolvidos e muitos países não prosperam porque tem esse sistema, esse regramento que prende, que amarra as empresas, impostos e normas e regras de todo tipo, e isso faz com que aquele país não saia do lugar. Muito bem, esta foi a aula sobre Adam Smith, o pai do liberalismo econômico. Tem muito mais a falar sobre ele. É apenas uma introdução que eu estou fazendo nesta série para te animar a estudar mais sobre esses pensadores, tanto Edmund Burke do primeiro episódio, quanto Adam Smith do segundo episódio. No terceiro episódio, estarei ensinando e abordando a vida e pensamento de Russell Kirk, que é um outro pensador já do século XX, que eu entendo ser muito importante você conhecer. Muito obrigado por assistir essa aula. Continue estudando. Um forte abraço do professor. Tchau.